it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. Eu sou o Pedro Tejer, temos a Mariana Nunes Rodrigues em moderação e temos o grande e épico José Pedro Cobra, que nada melhor do que ele para se apresentar. Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Eu apresento-me como um ser a aprender a sê-lo, pai de uma jovem de 22 anos, que é o amor da minha vida. Depois de profissão fui advogado durante 30 anos, atualmente sou Corporate Advisor, estou ligado a vários projetos sociais, orador, voluntário e formador. Diria que é isto. Estou pegando aí no... Como é que é? Ser a aprender a ser. Ser a aprender a sê-lo. Ou ser a aprender a ser. Há um conjunto de valores que são inerentes à STAT, precisa da cábula, não é? Uhum. Que é o respeito, a convicção, a autoestima, a honestidade, a disciplina, a comunicação, pronto. E eu vou tentar passar do geral para o particular para organizarmos a conversa para quem está lá em casa conseguir acompanhar. Na tua opinião, Zé Pedro, o que é que achas que um conjunto de valores como este ou como outros quaisquer faz para a vida de uma pessoa? Em termos de estrutura, em termos do que tu quiseres falar. Eu acho que é fundamental, não é? Acho que é mesmo fundamental. Acho que é dos temas até estruturantes, na minha opinião, hoje em dia, do ponto de vista social e do ponto de vista individual. As pessoas perceberem quais são os valores, porque é que nós nos pautamos, não é? Uhum. Eu tenho uma ligação empática a vários níveis com a STAT, por várias razões. Uma delas é esta do It's All About the Journey. Esta forma como eu me apresento já é assim há muito tempo. E tem precisamente esta ideia de um gerúndio, um ser a aprender a sê-lo. Há um gerúndio latente. Eu gosto muito do nosso Alentejo e acho que eles têm muita sabedoria, está vendo? Portanto, isto é, vamos evoluindo, vamos aprendendo. E esta evolução tem muito a ver com isto. It's all about the journey. E nessa jornada, nesse caminho, nós aprendemos que a vida é feita de escolhas, que é uma coisa importante de se perceber. E nas escolhas é quando nós temos que saber o que é que nos orienta. Vamos para um lado, vamos para o outro, vamos para onde está mais gente, vamos para onde faz mais barulho, vamos até se calhar pelo caminho mais fácil, ou seguimos os valores que nos orientam a escolher para que lado é que eu vou, para onde é que eu me oriento, porque caminho é que efetivamente eu quero fazer. E por isso a ideia de valores para mim é muito importante. E aquilo que se vive na STAT, aliás, foi uma das formas também pelas quais abracei este projeto de alma e coração, e que me tem feito muito bem à alma e melhor ainda ao coração. Foi por isso mesmo, foi por perceber que há, além da prática desportiva e saudável, uma ideia de valores que nos permitem aprender connosco próprios e, sobretudo, porque também tenho uma visão muito holística da vida, entre corpo e alma e mente, etc. Esta vertente mais completa, mais holística, e aquilo que aprendemos com o corpo tem uma sabedoria muito elementar, muito básica, traz-nos muita coisa muito útil para a vida. E, portanto, quando nós trabalhamos o corpo, que sabe muito mais do que a nossa mente, ao contrário do que nós pensamos, talvez não do que a nossa alma, mas mais do que a nossa mente, o corpo ensina-nos imenso. E, portanto, trabalhar com base em valores, mesmo numa academia, que estamos a falar, uma academia de artes marciais, mas traz muita coisa para nós. E, portanto, esta ideia de um ser a aprender a ser, deste caminho, termos valores é fundamental. É estruturante, é edificante. Então, nada melhor do que perguntar ao Pedro porque é que são estes os valores da STAT, o que é que eles fazem pela STAT, por quem pratica, por ti também, como pessoa. Para mim também, claro. Sim, eu acho que é um bocadinho... É giro que tu usaste o termo escolhas. Aquilo que eu penso quando penso nos valores e porque é que eles servem, e para que é que eles servem, eu penso que eles servem para quando as coisas ficam difíceis. Escolhas, os momentos de escolhas são normalmente momentos difíceis da nossa vida. Porque quando as coisas estão normais, quando as coisas estão correntes, eu não preciso recorrer muito aos valores de nada, não é? Eu preciso de disciplina, não é? Para fazer uma coisa que não me custa nada. Não preciso de disciplina, preciso de fazer que não me custa nada, não faço. Vou-me regrar naturalmente, não preciso de ir recorrer a nada mais forte do que o próprio prazer em fazer as coisas, não é? Agora, quando temos uma dificuldade, ou um momento de escolha, nós temos que saber onde é que vamos fundamentar o que é que nos vai guiar. O que é que nos vai guiar, não é? E o que é que nos vai guiar tem que ser algo que é um bocadinho maior do que nós. Isso. E isso são os valores. São estruturas, no fundo, que nos fazem ir buscar força onde nós não a temos. Ou nós não achamos que a temos, não é? Porque temos que estar lá, não é? E, portanto, quando eu digo integridade, o que eu digo eu faço, não é? Que é um dos pilares que nós temos na STAT. Espera aí que já vamos desmiuçar cada um. Mas dando o exemplo, não é? O que eu estou a fazer é, ok, eu não me apetece fazer isto,
mas eu disse que ia fazer isto. E porquê é que isto é importante? Porque isto é basilar. Se o que eu digo, eu faço. Isto tem consequências que se eu seguir e eu vou buscar força a isso, eu vou me tornar uma versão melhor. Sobretudo os resultados que eu vou ter vão ser melhores. E, portanto, onde eu vacilo, o valor estrutura. E, portanto, dar essa cobertura aos treinos, que no fundo a pessoa cresce através da dificuldade, não é? Cada desafio físico é uma dificuldade. Não tem que ser penoso. Certo, É uma dificuldade. são coisas diferentes. Não Sim, tem que estar a sofrer, mas é uma dificuldade. É uma bola. Como é que eu subo este joelho mais alto? Como é que eu estico a perna Certo, mais cedo? certo. Como é que... São desafios. Às vezes só ir treinar. Só ir treinar, não é? Nós- São a pessoa não- micro-desafios. Se a pessoa recorrer ao primeiro plano, que é a acessibilidade, que é o gosto, que é agora apetece-me. Não, a pessoa não vai a lado nenhum, não cresce. Se for aos valores, são coisas mais estruturantes e vai chegar mais longe. Tu disseste aí uma coisa que eu agora até escrevi, que é quando eu vacilo, o valor estrutura. Eu acho que isso é muito importante. Então, e se fôssemos esmiuçando cada valor e depois damos o ponto de vista do instrutor, do professor e o ponto de vista do aluno. Sim. Está bem? Eu não sei se isto está na Talvez, Mariana, desculpa, acho que parece-me lindamente só acrescentar aqui uma coisa em relação a isto que o Pedro Diz, disse. claro. É porque eu acho que há aqui uma outra coisa que é também a prática desses valores. Ou seja, os valores também vão sendo ensinados. Quer dizer, nós apanhamos muito quando vamos à aula e nos recordam convicção. Apanhamos muito, mais ou menos. Não, sim, eu apanho, no meu caso, não é? Eu apanho, sou o último da cadeia alimentar, não é? Como sabes, começar taekwondo aos 48 anos, não tenho elasticidade, tem as senhoras, nem que tem os mais jovens, nem os que fazem há muito tempo. Não, mas eu sou mesmo o último da cadeia alimentar, portanto eu sou o que apanho. Mas o que eu quero dizer é, a aprendizagem passa muitas vezes por uma memória. E quando nós começamos a aula e estamos a fazer o ciclo da convicção e começamos, eu consigo, a mim pessoalmente mexe comigo. Quando falamos da nossa autoestima, a força que há em mim, isso mexe comigo. E isso estrutura-me. A repetição ajuda à integração, é isso? E não que é estás só a dizer? repetição, sim, a repetição, portanto o remembering, porque estas coisas também fazem parte, a mente também se exercita, e não só nós repetimos, como depois praticamos, porque o que está em causa é que as aulas são estruturadas à medida que vamos lembrando os valores. Quando diz assim, o que eu digo eu faço, nós estamos a treinar um pontapé semicircular, vamos lá senhores, agora é saltar, o que eu digo eu faço, nós dizemos vamos fazer, bora lá. E isto traz uma aderência à realidade, que é a forma como isto também é praticado, e portanto isto liga as coisas uma com a outra. Portanto, não só importantíssimo nos momentos de escolha, a frase do Pedro é muito bonita e também para mim me revejo muito nela, e portanto é em sintonia com a ideia das escolhas, mas que é uma coisa que deve ir sendo praticada, lembrada. E a mim mudou. A minha autoestima mudou, a minha convicção mudou, ou seja, estamos a falar de coisas muito concretas. Até porque uma coisa, se calhar, vê se é isso que tu estás a dizer, uma coisa é perceber racionalmente, olha, aquilo faz sentido, outra coisa é exercitar tantas vezes, que aquilo passa a ser um modus operandi e está integrado e passa para a vida. Sim, e porque deve ser vivido, não é? É Exato. isso, que eu acho que aquilo que é a magia, desculpa Mariana, se eu queríamos ir para ali, mas é Não, que eu já vos puxo. eu já vos puxo. que é, eu acho que é a magia de conseguir, e acho que foi isto que fizemos na STAT, que foi fundir um valor com uma prática física, e tu dizias muito bem que o corpo é muito mais inteligente que a mente, muitas vezes, e é. Quando eu estou a treinar um golpe-punho e o valor está-me a ser passado, o que eu digo eu faço, já que ficámos com esta intimidade, o que eu digo eu faço. Certo. O instrutor diz, não se vai, o que eu digo eu faço, vamos lá, a posição inicial do movimento é aqui, e eu estou a treinar fisicamente. O que eu digo eu faço é começar sempre no mesmo sítio. Eu estou a ficar com uma memória física de uma prática, de uma coisa que normalmente não é associada ao físico. E isto é importantíssimo para depois aplicar na vida. Porque nós na vida vimos com o valor é este. Eu não sei onde é que nunca treinei, treinei um valor. Há uma frase, treina um valor. Então, não vai. Há uma frase muito gira do... Mas eu vou puxar, eu vou conseguir. Desculpa. Há uma frase muito gira que eu gosto muito, do Papa Bento XVI, ex-Papa Bento XVI, eu como sabes sou o maior beato não católico que tu conheces, mas o Papa Bento XVI tem esta frase muito gira, que ele diz, os valores do passado, isto a propósito do que o Pedro estava a dizer, que não é uma coisa que se moldura, e a frase dele é, os valores do passado não podem simplesmente ser herdados, têm que ser feitos nossos através de uma muitas vezes difícil escolha pessoal. Ou seja, um valor não é uma coisa que se apregou na parede. Percebes? Não é por o meu pai ter sido assim, ou a empresa onde eu estou a ser assado, ou a academia onde eu estou a ter estes valores pendurados na parede, como temos. Eu tenho que o tornar meu. E para o tornar meu, isso tem muitas vezes uma escolha pessoal, que é vou treinar, é vou repetir,
É, vou rever a fórmula. Sim, e essa fase basicamente resume exatamente tudo o que nós estávamos a dizer. Não, agora vou puxar. Está bem, eu tinha aqui uma... Depois nós Que eu tinha uma questão com os valores, que era... Então vai. Desculpa, mas é que isto é importante porque... Quem nos está a ver lá em casa vai Não, pensar. está bem. Última parte. Mas que era... Quando começo a entrar mais a fundo nesta ideia de, em vez de ensinar artes marciais, ensinar valores, não é? Através das artes marciais, eu pensei, mas será que eu estou a dar aqui um pendor político? Ou seja, disciplina é cumprir com o que está certo, mas e o que é que... E eu tinha que criar aqui uma estrutura que, depois a pessoa, como aplica a sua própria vida, é como a pessoa achar que está certo. Claro. Isto para dizer que tem que ser totalmente abrangente, ou seja, não é condicionar a pessoa a uma determinada visão do mundo, Certo. é dar uma estrutura à pessoa para ela aplicar a sua visão do mundo no mundo. Isso. Mas é que isso é... Não, foi perfeito, porque até anotei outra vez, porque estão só a ser frases eloquentíssimas, que é ensinar valores através das artes marciais, e é isso, porque na realidade, se tu dás a estrutura, tu dás liberdade para depois a pessoa dentro da sua vida aplicar como quiser. Tem que ser, senão não estamos a cumprir a nossa função. Certo. Então vamos lá. Esse é o Vamos dar exemplo. espaço à Maria. Eu não sei se a ordem é esta, mas eu apontei assim. Então, o valor respeito não é o que se sente, não é o que se sabe, é o que se faz. Começamos pelo ponto de vista do aluno, começamos pelo ponto de vista dos senhores instrutores. Do aluno, Do aluno. claro. Zé Pedro. Enfim, eu diria que há aqui um tema sobre os valores que muitas vezes há uma abrangência muito grande, não é? E o Pedro estava precisamente a explicar isso, portanto nós estamos aqui neste ping-pong, já sabíamos que isto ia ser assim. Ia ser um contraditório muito mau. Ia dar este sossego. Damos muito valor ao tema dos valores e, portanto, sabíamos que ia ser assim. O respeito tem aqui uma abrangência de facto grande, não é? E o Pedro estava precisamente a explicar isto, que é quando... O que eu digo eu faço, diz lá o que disseres, não é? É o que o Pedro está a dizer, não é? Portanto, eu não estou a dizer o que é que tu deves dizer, mas dizendo o que dizes, faz. No caso do respeito, é algo que nós sentimos muito praticado sempre na academia, não é? A maneira como se respeita as outras pessoas, a atitude, a forma como... E somos chamados à atenção de uma forma muito curiosa, porque a própria academia torna-se um organismo vivo, não é? E nós somos influenciados pelos outros, às vezes pelos mais pequenos, que entram entusiasmadíssimos na academia e dizem, senhoritas! Porque há uns que vivem aquilo com entusiasmo, a malta até salta quando estamos a treinar. A pessoa até se assusta. A pessoa até se assusta. Mas perceber que há, de facto, esses alertas sucessivos que vamos tendo uns com os outros. E isso ganha em nós também um brio, um sentido de brio. A pessoa gosta de vir com o equipamento como deve ser, gosta de estar apurada, ajudamos uns aos outros e, portanto, esta ideia de respeito é uma coisa que está muito presente na academia. A origem etimológica da palavra respeito vem de respectare, ou seja, voltar a olhar. E, portanto, é olhar bem. Não é por uma arma correr e entrar e sair com o cinto todo torto, ou ouvir, seja lá o que for. E, portanto, nós reolhamos uns para os outros, não é? E reolhamos para aquilo que queremos fazer. E isso é um valor que... Isso é tão bonito. Não, eu preciso parar aqui agora, porque estamos numa fase em que as pessoas não se veem, não é? Elas olham-se e não se veem. Não é? Exato. Então isso é... Mas isto é uma coisa que, quer dizer, para haver respeito tem que haver isso. Temos que saber ver o outro, temos que saber reconhecer o outro, não é? E nós sentimos isto, e portanto, e até agora aqui, respeito é uma coisa, disciplina é outra, não é? Até porque o respeito pressupõe muito o cuidado com o próximo, eu estou a reolhar a outra pessoa, estou a rever a outra pessoa, e portanto há um conceito de respeito, imensas nuances, às vezes pequenas, de como é que se cumprimenta uma pessoa, como é que se saúda a outra, o toque que se dá ou não numa pessoa ou noutra, e portanto... Tudo isso tem subjacente isso mesmo. Portanto, uma ideia de nos vermos uns aos outros, que é uma coisa que se sente muito ali dentro. E, portanto, como aluno, eu entro com respeito e sinto-me respeitado. Isto é uma coisa muito importante. Eu sinto-me visto ali dentro e estou atento aos outros. E, portanto, esta ideia, de facto, de nós nos respeitarmos. Depois, há aqui um tema que o Pedro também eventualmente desenvolverá, mas que às vezes, para nós... Isto depois tem, portanto, no fundo, há os valores, tu há bocado estavas a falar da integridade como um dos pilares, não é? Porque cada um dos valores tem uns pilares lá dentro, não é? E às vezes nós, às tantas, fixá-los ou tê-los todos presentes é mais difícil. Não quer dizer que a gente não se reveja neles, porque nos revemos, mas nem sempre é fácil. Mas esta ideia genérica para mim de respeito como aluno é sentir isto. E como instrutor? É passar a ideia de que não interessa tanto saber imenso, as pessoas saberem muito, terem tudo na cabeça e depois não praticarem. Quer dizer, parece bastante evidente, mas se eu for falar só da dinâmica de treino, um aluno que sabe que tem que subir a perna para subir o joelho, para dar o pontapé e não o faz, acima de tudo não está a respeitar a si próprio, não está a respeitar o nível
de conhecimento e de potencial que tem. Portanto, em primeiro lugar, exercer o respeito é estar ao nível do seu conhecimento. Ou seja, um respeito primeiro consigo Primeiro mesmo. consigo próprio, ou seja, primeiro não quero só que pensem, não quero só que saibam, quero que façam aquilo que sabem. E é isso que vai transformar o mundo, não é? Se eu estou, isto aplica-se a tudo, quer dizer, se eu sou guerreiro de teclado, deixa eu ver, e sei imenso sobre tudo, mas depois não exerço nada na sociedade, Sim. eu não me estou a respeitar nem a mim próprio, nem a sociedade em que eu estou. Sim, Se eu chegar até esse ponto, não é? Quando tu tens a definição, tu tens uma dimensão de ação inerente, Sempre, não é? sempre. Não me Essa interessa ter definição. valores, não me interessa que as pessoas tenham valores como um quadro ético que permite serem julgadores dos outros e de si próprios. Interessa-me é que as pessoas tenham um quadro de valores que os permita exercer e agir no mundo. No seu próprio crescimento primeiro e depois no crescimento dos que estão à sua volta. Eu, nesta perspectiva de aluno para instrutor, aqui há um tempo, num dos momentos que tivemos na STAT, calhou circunstancialmente, fiquei com a professora Santos e calhámos num momento em que depois era para fazermos uma partilha uns sobre outros. E aquilo que me ocorreu, que vem precisamente a propósito desta ideia de que aquilo que eu sei eu faço, aquilo que eu digo eu faço, essa pessoa sabe é pôr em prática, e eu lembro-me de que era para falar sobre a professora Santos e uma das coisas que eu disse foi recordar um antigo diretor-geral da empresa onde trabalhei durante muitos anos, que me ensinou muito, o senhor da velha guarda, ele dizia isto: há uma distinção significativa e que convém lembrar entre saber fazer e fazer. E há pessoas que sabem muito e depois não sabem fazer. E para isso é preciso praticar, por isso é que eu estava a dizer, os valores também se praticam. E há aqueles que até sabem fazer, sabem como, mas depois não fazem. E então isso puxa-nos para outro valor, que eu agora acho interessante nessa dimensão da ação, que é a convicção. Eu consigo. Porque, na realidade, está tudo interligado, não é? Tudo. Ou seja, então Os valores, na verdade, depois aplicam-se todos entre eles. Ou seja, depois, para a mesma situação, eu posso usar o valor que eu achar que é adequado, não é? Nós, na STAT, organizamos por dois em dois meses um valor, mas eu para uma situação, para o pontapé, que já deu exemplo, posso usar o respeito, a convicção, a disciplina, posso usar todos, não é? na realidade até seria interessante, como é uma estrutura, não é? Tê-la edificada para usar toda, não é? Exato, idealmente a construção é essa, para a pessoa ir recortar e depois perceber para isto. Exato. Estamos a falar tudo mais ou menos do mesmo, só que de ângulos diferentes, não é? E a convicção é muito giro, porque, por exemplo, eu vou bastante às empresas fazer a ação das tábuas, não é? Em que eu ponho toda a gente a partir tábuas, não é? Já foste ao IKEA? Não. Ainda não calhou. Então podia ser que Não, corrido bem. que as tábuas deles são tão boas. Exato, não dá que não dá para partir. Fica aqui. Exato, fica a dica. Mas a mensagem, sempre, no fundo, uma das mensagens mais poderosas dessa ação é exatamente esta atitude, a convicção, a definição da convicção é eu consigo. E, portanto, nós dizemos isto, é um bocadinho cheesy, não é? Um bocadinho, eu consigo, piroso, de certa forma, mas na não é? realidade a forma como tu disseste foi muito Claro, longe é do que está- cheesy. Exato, pronto, o eu consigo é o eu consigo, não é? E o eu consigo é poderosíssimo, eu saber que eu consigo. E quando uma coisa tão simples como partir uma tábua, e quando vou, que aquilo que as pessoas prezam sempre, por exemplo, nas empresas, no contexto empresarial, é exatamente esta ideia de vamos agir. Não vale a pena nós sabermos onde é que estão os problemas e não agir. Não vale a pena nós termos conhecimento técnico e não agir. E isso tudo começa com a convicção de que somos capazes. Se somos capazes de partir uma tábua, somos capazes de fazer tudo. Não é? Porque é um objetivo, obviamente, aquela metáfora para um desafio impossível. E isto aplica-se, se eu for para a STAT e para o treino, eu consigo. É literalmente a cada micro desafio ou macro desafio que houver no caminho do aluno, a primeira convicção que o aluno tem que ter é eu consigo. E eu consigo não é eu consigo hoje. Se calhar não consigo agora, mas eu vou conseguir. Não é? Mas isso passa, e até porque estavas a referir também, Mariana, porque esta ideia da forma como o Pedro disse, não é? Portanto, vamos lá ver, isto não está aqui para ser uma erudição sobre a convicção, não é o tal saber teórico que estamos a falar. Há um saber fazer, que é pôr em prática, e há o fazer, que é concretizar. E, portanto, são frases curtas, mas que são interpelativas. Nós começamos a aula, há uma saudação própria, e dizemos esta frase. E eu levo isto comigo para o treino. Pode ser o eu consigo, pode ser outros quaisquer. Às vezes recordamos uns valores. Às vezes pode depender do dia em que é necessário pode vir convocar aquele valor, não é? Isso, como o Pedro estava a dizer. Mas é esta ideia, eu levo para a aula e quando saímos da aula, qualquer pessoa que termina um treino sente-se sempre bem.
Eu brincava com a senhorita cá, eu brincava com esse tema muitas vezes, que dizíamos assim, pá, o taekwondo tem sempre razão. E dizíamos isto no sentido, Essa frase é ótima. Não, mas sabes que o conceito era, não vou, estou cansado, tenho coisas para fazer, depois venho de lá moído, e no fim a pessoa sai sempre bem. Não é verdade. E sai sempre bem, eu acho que com os treinos no geral, mas em particular aqui no taekwondo. E principalmente, esta ideia depois, quando terminamos a aula, há uma saudação de saída, aquilo que levamos para o mundo, que é uma coisa muito importante, e o dizer o valor é uma coisa que para nós também é estruturante. Ou seja, e portanto eu depois levo também para aquilo que é o meu dia-a-dia, e portanto a frase também é, porque a ideia é ser interpelativas, não é? Não é ser uma teoria como estávamos a dizer, não é? Portanto, e eu às vezes brinco também com, às vezes, algumas incongruências, que o aluno se vê um bocadinho atrapalhado, quando o professor Folgado, em particular, o nosso grande mestre, faz coisas inacreditáveis e diz, vamos saltar a não sei quanto e pôr o pé não sei quanto. Sim, senhores! E a nossa resposta, como sabes, também tem que ser sim, senhor. E eu levanto o braço e perguntou aqui com uma dúvida entre o valor da honestidade ou responder sim, senhor, não é? Mas isso, o sim senhor, podemos pegar no sim senhor também como uma raiz dessa Isso, por dessa acaso ação. acho que é interessante Uma falar das disso. coisas que nós temos sempre, das primeiras coisas que ensinamos, aliás, se uma criança for fazer uma aula introdutória à STAT, a primeira coisa que nós ensinamos é fazer o firme e a responder sim senhor, ou sim senhorita, se for uma instrutora. E isto é engraçado, porque não é Muito. para a autoridade do instrutor, para a reverência Não é ao para instrutor, oprimir não é a para pessoa. oprimir, não é mas diz que eu é que mando aqui, não é de todo isso, mas é de ter os alunos diretamente focados na ação, no sim. Porque nos lançam um desafio, a primeira reação que vamos ter é será que eu consigo? Entramos neste funk, não é? Sabes que a primeira vez que o Sr. Vieira Marques explicou isso aos meus filhos, eu pensei assim, isto convoca a uma noção de si mesmo, de capacidade de fazer. Ou seja, porque a pessoa está-te a pedir uma coisa, tu isso. dizes sim senhor, E depois, pronto. já disse que sim, Exato. bolas. O que me puxa para uma coisa que o Zé Pedro estava a dizer, que é, e acho que tu puxaste mesmo, disseste mesmo esta palavra no início quando falaste, que é a questão da autoestima. Porque há outro valor que é a autoestima, Certo. a força que tem em mim. Eu adoro esta, particularmente, pronto. Então, senhor instrutor, quer falar sobre isso? Agora gostava de saber, agora vou ser o mediador. Porque é que... Porque acho que tudo vem de dentro para fora e acho que efetivamente se tu acreditas e se tu tens a estrutura para conseguir fazer, tu fazes absolutamente o que tu quiseres. Eu pergunto isto porque este é o valor mais difícil de definir. Porque para já não é bem... Desculpa interromper-te, e é um viés de profissão, não é? Porque sendo psicóloga, o que tu vês muitas vezes pessoas com uma autoestima baixíssima. E tu percebes o quanto isso... o quanto faz com que as pessoas se autossabotem por causa disso e o quanto elas não consigam atingir o tal potencial de que tu falavas. Então, e esta questão de que a força que eu tenho em mim, que é uma coisa intrínseca e que vai de dentro para fora. Porque aqui o desafio é criar esta tal frase, esta definição é muito poderosa. Isto são mantras, não é? Ou seja, são frases que nós queremos... São sutras, não é? Que é tipo, sutras, numa sim. palavra Peço pequenina... desculpa pela falha técnica que diz, mas Não, mas é verdade. é porque é um sutra, não é? Pronto, é verdade, é um sutra, tecnicamente, mas é verdade, é isso, mas no pop culture, não é? Sim. As pessoas dizem mal. Mas porque tem que ser frases, e quando nós vamos ao encontro de como é que vamos criar esta definição, tem que ser frases que são tão evidentes que trazem força. Sim, Por sim. exemplo, falando da autoestima, É isso, a primeira interpelativo. definição que nós tínhamos da autoestima, que vinha do Chief Master von Schmeling, porque fica aqui já o disclaimer que a questão dos valores não inventei a roda, não é? Isto já está, esse é um modelo que é utilizado por outras escolas de artes especiais, nomeadamente dos Estados Unidos. Eles têm muito desenvolvimento de formação nesta área. Tu codificaste, na Só realidade. que nós codificámos um pouco mais e eu acho que nós elevámos isto a outro patamar. Acho que muitas vezes é muito difícil tornar isto na prática que nós conseguimos atingir. E nisso eu orgulho muito do trabalho da STAT, porque passámos de ser só estamos num ciclo de não sei o quê, dizemos isto e acabou, e o treino não tem nada a ver, continua a ser só mais um treino. E nós conseguimos fundir os dois. Mas Espera aí, para completar. E há uma dimensão diferente entre tu teres crianças desde muito pequenas expostas a esta lógica, claro. o quão edificante isso é. Eles ficam com isto na cabeça na maneira de operar no porque mundo. era não isso é? que eu estava a dizer de E a questão da autoestima era uma delas, porque a autoestima é uma coisa importante. Não sei se é um valor ou se é uma prática, mas isso já é outra questão. Mas
Mas é uma coisa que as pessoas querem e que os pais procuram para os filhos com toda a razão e que os adultos procuram para si próprios também. Portanto, fazia sentido ter. Mas como é que eu defino, como é que eu crio uma frase que bata lá? E então, a primeira frase que vinha do Chief Master von Schmeling era The joy of being myself, a alegria de ser eu mesmo. E aquilo, para nós, para mim, não sei se... não ecoava, porque é tipo a alegria, mas parece que eu não tenho... Eu percebo que esse possa ser um output, ou seja, uma consequência de ter autoestima, certo. é ter alegria por ser quem sou. Eu percebo isso, mas não me dá força. A mim não me dava, se calhar estou... Não, mas eu acho que é giro até partilhar isso, porque há de facto uma diferença entre uma e outra. Eu também acho que uma é mais conclusiva e outra é mais interpelativa, apanhando também a palavra da Mariana, que é também sai daqui dentro, a força está cá dentro. Não é? Eu preciso de coisas que deem força a quem o diz. The force is with Que us. alavanquem. Que alavanquem, porque o que tu estás a dizer é uma frase, ela pode até ser bonita, como a outra era, Sem dúvida. mas ela confere força a quem a diz ou não confere, não é? E eu acho que esta confere Já bastante agora, força. uma coisa sobre isto que o Pedro disse, da forma como a STAT em concreto tem trazido e realizado também esta forma como conseguindo integrar no todo, que é, neste caso a ATA, mas organizações internacionais, a pessoa não inventa a roda, otimiza. E é uma coisa muito gira e muito importante também partilhar. Acho que há poucos alunos na STAT que têm o privilégio que eu tenho de treinar em várias academias diferentes. E isto percebe-se um trabalho, e o Pedro sabe porque o faz, o Pedro e a equipa, mas eu treino no Restelo, que é a minha base, mas treino em campo pequeno com o Sr. Vieira Marques, grande amigo que deixa aqui um abraço, o grande Master Professor Pereira em Campo de Ourique, até o Sr. Silva no Porto, e nós vemos isso nas pessoas, ou seja, eu vou a aulas diferentes, com pessoas diferentes, mesmo que estilos que são diferentes, inevitavelmente, mas é isso que estamos a viver como um todo, ou seja, e percebe-se que há uma estruturação baseada nisto e um propósito de, ao longo do treino, irmos fazendo isso. E já agora, permitam-me dizer isto aqui também, mas há uma outra das modalidades que a STAT tem, que é o Legacy, e eu vou dizer isto e depois passo a bola, mas o Legacy é muito importante. O Legacy é esta ideia do legado, o que é que transmitimos, e estavas a dizer isso em relação a uma criança, como pode ser edificante, distinguir uma herança de um legado. Uma herança é aquilo que se deixa às pessoas, um legado é aquilo que se deixa nas pessoas. E isso faz muita diferença. E o programa Legacy que a STAT tem, parece que estou aqui a fazer uma publicidade, mas está a correr bem, não é? Tenho que pôr depois a dizer publicidade. Mas eu vou explicar porquê. Não, porque o mas Legacy, essa distinção que tu fizeste é fulcral, porque é muito diferente. É muito diferente. E só para concluir o Legacy, porquê? Porque nós no Legacy aprendemos como é que se ensina. E a melhor maneira de aprender, como sabemos, é ensinar. E eu disse que era um ser a aprender a sê-lo e é assim que me defino. E, portanto, quando nós percebemos o que é que se está a querer ensinar e aprendemos todo um outro conjunto de ideias que são efetivamente praticadas nas aulas, permite-nos perceber também onde é que temos que nos posicionar. Portanto, como tudo na vida, é um plus, na minha leitura, muito significativo, nomeadamente sobre este tema dos valores. Então, há bocado disseste uma coisa muito engraçada. Eu acho que foi numa aula da senhorita Santos, não sei se disseste, tu disseste assim, okay, não... Da professora Santos. Não foi. Que tu disseste assim, bem, agora estou aqui num dilema entre o eu consigo e a questão da honestidade, não é? Certo. Sou folgado, exatamente. Pois, isso aí... E estou neste, Quando eu começo a falar... e estou neste dilema. E então vamos para a honestidade, que acho que é muito forte em ti também, essa questão de ser verdadeiro nas minhas ações. Sim. Portanto, honestidade, ser verdadeiro nas minhas ações. Enfim, eu se tivesse que escolher valores, o valor que eu escolheria era a verdade. É um valor muito forte, para mim muito estruturante. Nos outros dois seria amor e alegria, se tivesse que escolher 3, mas vamos focar aqui na verdade, que é o que nos interessa para este efeito. E a verdade, porque tem aqui é uma palavra muito grande, muito abrangente. Verdade no sentido de descobrir a verdade. Eu sou um searcher, gosto de procurar sobre isto. Depois a verdade é em mim, portanto um bocadinho esta força que há em mim, portanto eu acredito nesta ideia da force is within, portanto may the force be with us, because it is, mas esta verdade depois de eu também ser verdadeiro comigo. E portanto a honestidade passa muitas vezes por momentos onde a pessoa diz, e vou dar um exemplo muito concreto, o meu pontapé semicircular chega até aqui, não chega mais 10 centímetros acima, chega aqui. E essa honestidade, por isso é que há bocado dizemos que os valores são jogados como um todo, não me como é que se diz, não me cerceia de ir mais longe, antes pelo contrário. Eu tenho que perceber de onde é que eu estou a partir. E é muito giro, como do ponto de vista físico,
o nosso corpo tenta aldrabar. É um exemplo muito concreto. Nós aqui estamos a falar, é difícil de exemplificar. Mas a ideia é esta. Eu consigo pôr o pontapé mais acima, mas entorto o corpo todo. E não tenho equilíbrio, que é uma coisa que nós temos que ter depois da técnica. E isto significa o quê? Eu não estou a ser honesto no meu exercício. E, portanto, eu estou a trabalhar outra coisa que não aquela que eu deveria trabalhar. Eu preciso, calhar, trabalhar a extensão, preciso trabalhar... Mas o corpo não pode sair daqui. Portanto, em honestidade, o meu pontapé está aqui. Não está mais 10 centímetros acima. E isto é um exemplo muito prático de como é que um exercício físico me permite dizer assim, eu, nesta realidade que tenho na minha vida, é aqui que eu estou. É daqui que eu tenho que partir. E manifesta muitas vezes, não no teu caso, mas no caso de qualquer pessoa, se a pessoa estiver atenta a como é que ela lida com honestidade com ela, com os outros, com o grupo, não é? Olha, eu vou dar um exemplo muito concreto. Há pouco tempo estávamos umas centenas de pessoas no mega exame da STAT, e as pessoas que se estão a preparar para cinto preto foram chamadas e nós levantamos e dizemos sempre sim senhor, e eu ao ser chamado levantei-me e disse sim senhor, e depois quando disseram vamos fazer a forma àqueles que estão preparados, eu fui o único, e eram vários que ali estavam, que não fui. E o Bestanger, que estava a conduzir esse dia e esse momento, respondeu, e sei que não foi só por simpatia, mas respondeu, por isso é que dizemos que os valores têm esta complementariedade, e para se perceber este equilíbrio, por isso é verdade que vem aqui muito como pano de fundo. E o que tu disseste, não sei se te recordas na altura, foi, não está preparado, Sr. Cobra. E reparem, eu aqui podia dizer, eu consigo, tenho a convicção, mas tem que haver honestidade, por isso é que isto é um todo. E o que tu disseste na altura foi dizer muito bem o valor da honestidade de uma palma. E o tema é este, a pessoa tem que perceber também de onde é que parte. Não é? Porque tudo isto tem este equilíbrio e, portanto, uma convicção é dizer, é daqui que eu parto, agora com a convicção que vou chegar mais longe. Isso nas crianças é muito interessante, porque eu ia dar esse exemplo, porque quando estão, o mestre, eu estou mais habituada a ver o Sr. Vera Marques a dar aula, não é? E então, quando as crianças, sei lá, fazem desafios, e ele pergunta, quantos é que fizeram? Quantos é que fizeram? E há um que diz, tipo assim meio tímido, que fez menos, e ele disse, uma palma pela honestidade, obrigada pela sua honestidade, senhor. E isso é trazer os valores ao concreto. Isso. Exemplo. E é ajudar a criança a interiorizar, porque ela diz acanhada, ou seja, a priori fez menos, perdeu, mas é valorizado. Mas ganhou. E aqui tens uma coisa que há bocadinho também falávamos, esta ideia sistémica, porque Exato. a arte marcial aparentemente é um desporto individual, ou é uma prática individual, e não é de todo uma prática individual. Eu estou a praticar, mas estou a aprender com os colegas, estou a ser incentivado pelos colegas. Eu ainda hoje brinco muito com os meus colegas de carteira, o Guilherme Carvalho e o Tiago, na por cima duas talegas e altíssimos e super preparados, mas eu chamo de colegas de carteira, foi quando comecei a fazer, e perceber que nós aprendemos uns com os outros, porque esse exemplo que estavas a dar, da criança que diz eu não fiz ou eu não disse, e a forma como foi trazida, no caso pelo mestre Tanger, depois dizer, mas na próxima estamos lá, esta honestidade contagia-se. Totalmente. Porque depois a pessoa do lado também diz, eu posso dizer a verdade e não há um tema aqui. Não é? E passa-se de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Isso, é contagiante, é um contágio, que é uma palavra que tem sido muito proibida nos últimos anos, por razões que sabemos, e nós na STAT temos o valor, temos o privilégio de nos contagiar a todos e dar positivo, que é uma vantagem muito grande. Não é? A atitude, por definição, é das coisas mais contagiosas que existem, para bom e para mau. Então agora uma provocaçãozinha. Temos um valor que é a disciplina, cumprir com o que está certo. Há uma linha muito fina, muito tenue entre isso e eu estar a agredir-me, e eu estar a passar das marcas. Confere. Então, Sr. Instrutor, ajude-me aqui a definir este valor. O ponto sempre, não, mas é importantíssimo isso para eu saber definir qual dos valores é que me vai servir, não é? Porque num determinado momento pode ser a convicção para me atirar para a frente, no outro momento pode ser a honestidade para me travar, não é? Como tu disseste muito bem. E o critério tem que ser o meu crescimento pessoal. Tem que ser o meu crescimento como pessoa, como ser humano. Tem que ser sempre esse. Onde é que eu, como é que eu vou crescer? E a conjugação dos valores é que permite perceber onde é que tens para fazer. O exemplo que eu estava a dar do pontapé é que o que eu tenho que treinar não é levantar mais o pé, tenho que ganhar elasticidade. Ou seja, é noutro sítio. Eu aqui, pronto, agora... Porquê é que isto é importante? Porque se eu me agredir, como disseste e bem, se eu me agredir eu não vou crescer, não é? Vou-me magoar. E ao magoar-me vou pagar caro isso de várias formas. Mas isso é muito, desculpa eu pontuar, não. Porque para quem nos está a ouvir, porque às vezes mesmo, inclusive os pais das crianças ou as próprias pessoas,
podem ficar perdidas nesse parâmetro, não é? E tu acabaste de dar um parâmetro muito concreto, um critério. O critério é o crescimento. Critério, exatamente. É o crescimento. Agora, ou seja, isso é muito claro, poderoso. claro que obviamente não há uma fórmula mágica. Eu às vezes posso achar que crescer é ficar quieto e de repente crescer era dar um mergulho para a frente e atira-te e vai para lá para dentro para o ringue. Já me aconteceu isso, não é? Já me aconteceu eu querer não assumir um determinado desafio e depois perceber, não, por acaso o melhor foi aceitar o desafio. Mas também já me aconteceu muitas vezes o resto. Porque não tinha este critério. Mas isso também se vai aprendendo, o critério, não é? Sim, eu acho, sim. Porque era o que tu estavas a dizer, vai-se aprendendo com os colegas, vai-se aprendendo com os instrutores, com a confiança que se gera no grupo. E há aqui um timing, tu usaste a palavra pontuação há bocadinho, deixa-me pontuar. E eu acho que o que estamos aqui a falar é uma coisa muito importante, é porque senão, onde é que eu ponho o acento tónico? É mais palavras, não é? Falar português como nós estamos a falar é uma coisa. Se eu trocar os acentos, aí parece que está a falar como se fosse de leste. No fundo, dizer o mesmo, mas tem o acento no sítio trocado. E por isso a palavra fica diferente. E, portanto, se nós pusermos as palavras... E depois o acento diferente. Não, é que repara, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, num determinado momento, vou dar aqui um exemplo para tentar apagar uma sequência. Honestidade. É aqui que eu consigo dar o pontapé. Eu tenho que partir deste. Para depois, a seguir, poder dizer, eu consigo. Consigo fazer o quê? Trabalhar do sítio onde tenho que trabalhar, senão eu estou a trabalhar no sítio errado. A autoestima resulta do trabalho que eu vou fazer no sítio certo. Porque se eu achar que pôr o pontapé lá em cima me foi trazer a autoestima porque agradei ao professor, estou a dar um exemplo de 3 valores conjugados, não é? Eu estou a fazer uma deturpação do processo. Portanto, isto que o Pedro diz tem que ser para a evolução. Eu, se não parto da honestidade para depois dizer que eu consigo, para eu conseguir preciso de disciplina, não é só consigo just because, não é? E é aí que vem a disciplina. E quando há uma ligeira evolução, a minha autoestima surge porque eu lembro-me da força que tenho cá dentro. É? E isto é respeito por nós próprios. Essa articulação também é o que dá o alicerce. Isto é respeito por todos e por mim próprio e por todos. Não é? E isto, para jogar com o último, comunica-se. Fez tão bem a ponte, Sr. José Pedro, que era para aí que eu ia. Comunica-se pelo exemplo. Era isso, porque comunicação, o que eu vejo, digo e faço. Parece que sums up, não é? Sim, porque no fundo são as diferentes dimensões, não é? As diferentes dimensões com que nós absorvemos, não é? Mais uma vez, volto a falar nesta ideia do programa do Legacy, da formação que se dá às pessoas, e nós percebemos que a aula não é chegar ali e mandar uns bitites. Há uma estrutura muito bem conseguida daquilo que é a aula que nos permite estar a ver aquilo que está certo, o professor faz uma demonstração espetacular, o aluno percebe e está a ver o ambiente, sente as coisas desta maneira e depois aquilo que eu faço também é exatamente a mesma coisa, nós comunicamos para aquilo que fazemos, não é? Eu vejo o colega do lado a fazer, eu vejo a pessoa a dar o litro e nós vamos atrás, isto comunica-se. E agora isso que tu estavas a dizer lembrou-me que há uma dimensão, isto é tudo multidimensional, não é? Mas há uma dimensão de comunicares a ti, porque estás a comunicar a ti de alguma coisa, certo. Estás a comunicar ao instrutor, porque efetivamente é uma pessoa que está ali a liderar a aula, e estás a comunicar aos outros, não é? Então, sem dúvida, aliás, a palavra comunicar vem de tornar comum, não é? Portanto, como é que eu torno comum? Comunicar como é que isto se torna um bem comum, digamos assim. E torna-se o bem comum para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu faço, não é? Portanto, e isso há uma reciprocidade permanente. Repara, um professor que está a comunicar tem que perceber que para tornar comum tem que estar atento ao aluno e perceber qual é aquele que está a resvalar para um lado e eu preciso puxar, se calhar por uma honestidade que ele não está a ver, ou preciso puxar pela convicção porque é o que ele precisa lembrar aquilo que tem, ou a autoestima daquilo que ele precisa. Portanto, esta comunicação é o que torna comum aquilo que depois que estamos a fazer, não é? Portanto, é aquilo que nós vemos como um todo. Então, partindo do comum, não te perguntei a ti, mas é só porque eu quero partir do comum. É importante, a comunicação, lá está, é um valor que é também tramado, mas que é importante, e porque a comunicação normalmente não é visto como sequer um tema, não é? Comunicação. Aliás, eu ia perguntar-te isso, porque... Porquê? Não é? Porque, então, hoje em dia, numa era em que tudo é vídeo e tudo é visto, não é? Como nós estamos tudo é representado. A comunicação tem de ser, pelo menos, tornada consciente. Porque é o nosso cartão de visita, ou seja, porque primeiro nós comunicamos connosco próprios, não é? Portanto, a conversa que eu quero fazer com os alunos, acima de tudo, é que eles percebam que há uma comunicação interior primeiro, não é? Portanto, o que eu mostro aos outros, que fisicamente, tornar isso consciente é positivo, lá está, porque ajuda a crescer, não é? Eu não sei o que é que eu estou a mostrar, como é que as minhas ações estão a ser vistas, não é para a pessoa ficar
sobretudo as crianças, ficarem autoconscientes do lado negativo, mas é só perceber o contrário, é perceber o poder que têm a dizer atenção. E quando falamos de competição, etc., atenção, vocês estão a comunicar alguma coisa ao mundo. Estão a comunicar o que querem, é só isso. A questão é essa. Estão a comunicar O que é que eu estou a transmitir? Ou seja, é trazer à consciência... É pelo menos ganharem tudo agência, isto, na realidade. é ganharem agência, Agência. é ganharem agência sobre aquilo que estão a pôr cá para fora. E isto é importantíssimo, porque muitas vezes acham, sobretudo as crianças e os adolescentes, acham que não têm agência sobre isso. Eu sou o que sou, eu sou assim, não sei. E não é verdade. Isso tem é imenso fundamental. poder. Era isso que eu ia dizer. Há uma Essa ideia- palavra agência, agência. que mais uma vez convoca a ação, a acreditar, a onde eu posso agir edificar. muito, não é? E tem uma coisa muito importante, que é a narrativa que eu conto sobre a minha vida. Como é que eu narro a minha vida? E as pessoas normalmente cruzam, cá estamos, e tu vês a pessoa que entra no treino com ar infeliz, ou lá vou, não sei o quê, eu não estou a conseguir fazer. O que é que eu estou a comunicar quando eu digo vou treinar, ou quando eu entro numa sala, ou quando eu saúdo as pessoas? Isto é comunicação, isto transmite-se. Sem dúvida. E, portanto, há uma narrativa que nós contamos sobre nós próprios. Normalmente, e a pessoa pergunta qualquer coisa e aquilo que diz, cá vamos andando, antes assim que pior, sabe aquele tipo de Exato. frases, não é? Isto vai das crianças, um tiger com 5 anos que faz assim, Exato. está a transmitir confiança, ou vai, não é? Sim, sim. Não é? E vai a um adulto que tem que perceber que a forma como vê a vida é através de histórias e através de narrativas, como disseste muito bem, portanto tem que torná-las conscientes e para voltar a ganhar agência sobre a sua própria vida. E há aqui um outro aspecto que queria acrescentar sobre a comunicação e tem a ver também com esta forma também de ver a vida, e o Pedro estava a trazer isso um bocadinho. Hoje em dia muita coisa virtual, muita coisa de outros caminhos, que é uma ferramenta fundamental e preciosíssima, aliás, como dizias Como bem, estamos aqui a é o que fazer. estamos aqui a fazer para partilhar, é um veículo privilegiado, mas queria dizer isto. A comunicação também tem uma diferença de uma coisa que eu escrevo, voltamos àquilo que estávamos a dizer há bocado, saber fazer e fazer. O que é que eu estou a comunicar e qual é a narrativa que eu estou a trazer? Isto para dizer o quê? Eu treinar em casa, e treino muitas vezes, com perigo de algumas estruturas que tenho na sala, mas eu também treino, mas é muito diferente quando nós estamos uns com os outros. As pessoas estarem, e portanto, aquela ideia que eu dizia, a arte marcial, neste caso o taekwondo, e neste caso a STAT, traz-nos isso para a vida. Aquela visão holística é, eu vou pôr em Integrada. prática um conjunto de coisas que eu posso estar a pregoar. Eu posso estar sentado na cadeira e posso saber de cor, tu perguntares-me, eu estou sentado no sofá, eu ir a uma aula faz toda a diferença. Mas faz mesmo a diferença. As pessoas contagiam-se às vezes só pela presença. Então não. E nós esquecemos Não é, disso. só, não é por vezes. Mas nós esquecemos disso. o quê? A saudação, um cumprimento, um amigo que já não se via, tudo isto muda. O senhorito, entra na desde academia, os pequeninos até aos mais crescidos. o senhor, eu mudo a energia às vezes quando entro, Sim. só de entrar, porque é cumprimentar, Master Julius, como é que está o senhor só César, ficamos onde é que está? só logo ali E vimos uns pelos outros. E portanto, há uma frase muito gira do José Luís Peixoto, escritor português, que eu gosto muito. Ele diz no início de um livro dele, diz assim: tenho medo que os meus filhos não entendam aquilo que lhes conto quando estamos em silêncio. Opa, Eu acho esta frase fabulosa. ela é belíssima. É como é que eu estou a contar ao outro, a comunicar ao outro, mesmo em silêncio. Eu não preciso estar a jogar PlayStation, antes até de fazer um pontapé, antes de estar a segurar o plastron para o meu colega, antes de ajudar alguém em alguma coisa, eu já estou a comunicar. E nós precisamos dessa presença. E a arte marcial, ou o treino e outras coisas na nossa vida, traz-nos a essa presença. É no presente que nós vivemos. Tão forte. Voltamos ao comum. Porque eu estava a pensar sobre nós, os três, antes de virmos conversar, e estava a pensar que nós temos uma coisa em comum. O Pedro já está lá para trás, não é? Que teve uma profissão dita convencional. Nós, os dois, ainda temos profissões ditas convencionais, mas os três escolhemos profissões ditas não convencionais. Pronto, isto é uma coisa. E a outra coisa é, ao fazer a pesquisa sobre ti, a ver os 700 vídeos que vi sobre ti, Sim. houve um que vi há 6 meses em que tu dizes, desculpa, vou buscar aqui um bocadinho, que nos últimos 2 anos tinhas perdido muita coisa. Sim, e que sim. Verdade. e que tinha sido intenso. Pronto. Certo. E foi. E a minha questão é, seja a fazer escolhas a priori não convencionais, seja a passar por momentos desafiantes, para não dizer altamente difíceis, Certo. o que é que uma estrutura de valores faz sobre isso, em relação a isso? Ou seja, como é que alicerça tanto uma escolha não convencional, como é que alicerça um momento desse e como é que convoca a autenticidade dentro dessa lógica? Sim, é um absoluto, não é? Aquilo que tínhamos, que foi um bocadinho por onde começámos, e é um bocadinho esta ideia estruturante do que é que os valores, porque é o que me orienta num caminho. Porque nós vivemos muitas vezes com uma realidade que tem muito a ver com... Nós vivemos muito apegados às coisas.
E gostar de uma coisa é uma coisa, lutar por ela é outra coisa, mas ficar apegado é outra. É quando o apego tem uma nuance, que é quando eu luto por uma coisa, eu gosto de uma coisa, but then comes the tricky part. É como somehow I believe that if I don't have it, I'm not going to be happy. And that's not true. E isto acontece para uma relação emocional, acontece para uma relação profissional, acontece para um estatuto qualquer daquilo que nós conseguimos, não é? Uma lesão que nós temos e, portanto, nós estamos para lá daquilo que é a minha circunstância, como diria Ortega y Gasset, não é? E esse foi um evento cujo título era Então e Agora? E eu só queria trazer isto para dizer porquê, porque o Então e Agora, que é um evento para jovens, o 3 milhões de nós, espetacular, que recomendo sempre, houve agora a segunda edição outra vez, ou mais uma edição, e a pergunta então, e agora? A gente pergunta que é para os jovens, sair da universidade, então e agora? Nós, na nossa vida, temos imensos então e agora, que era isso que eu estava a dizer. Então e agora que o meu pai partiu? Diariamente. Né? Diariamente. Então e agora que o meu pai partiu e que era uma referência para mim? Então e agora que a minha relação terminou? Então e agora que a minha filha saiu para o estrangeiro? Então e agora que? Então agora que eu escolhi uma vida diferente... E agora que eu escolhi uma vida diferente, com o risco que isso tem, com o desafio que isso tem, e dizes bem, qualquer um dos três começou por aqui. Portanto, como é que isto é estruturante? É porque aí são os valores que me lembram não só aquilo que há em mim, como aquilo que são os padrões orientadores no caminho. Faltamos à questão das escolhas. Eu depois, para escolher, escolho o quê? Vou atrás do que disse outra pessoa? Vou atrás de onde há muita gente? Ou, efetivamente, vou atrás daquilo que são os valores, porque nós definimos por comportamentos e por aquilo que estamos. E eu diria, e digo isto muitas vezes, que é: a felicidade não é um objetivo, é uma consequência de uma forma de estar na vida. E essa forma de estar na vida é com valores. Por isso é que this is all about the journey. Acho que não podíamos ter terminado da melhor maneira. Obrigada, Zé Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigado. E até à próxima.